falávamos da importância desse tema. É, Viemos conversando duas formações que são complementares, o direito penal com a formação empresarial e compliance, né? Essas, essa trilogia aí, ela permite uma combinação de variáveis incrível. é, a Não vou dizer que interseção. resolve os problemas da humanidade, não, porque eles passam à margem e ao largo do empresarial e do penal. O que nós estamos vivendo hoje pelo Covid, por exemplo, passa por saúde pública, né? Mas passa também por uma gestão de informação, né? Então, E o é, tópico da live era exatamente fazer essa provocação, a partir da gestão da informação, o alcance de uma gestão de informação equilibrada, ponderada, mas, sobretudo, eficiente. Aqui não há espaço para uma má administração da informação. Os exemplos estão aí, né? Então, a ideia da live foi construída nessa perspectiva, né? exato. Primeiro, trazer informação de qualidade e essa informação ser trabalhada para que ela seja utilizada num processo de gestão da informação, passando por um controle, uma gestão de risco, que inevitavelmente é uma gestão de crise nesse momento, que a gestão de risco é igual você falou, o penal e o empresarial, eles intercedem no compliance, né, e na gestão de riscos, que passam necessariamente pela gestão da informação e que são necessários para um controle de qualquer crise, não apenas, né, de crises, mas do dia a dia empresarial e da construção, né, de uma empresa e da evolução de uma empresa, que necessariamente tem que ser levado em consideração os riscos, e os riscos são também, não são apenas problemas, né, mas oportunidades, igual a gente estava conversando. Essas oportunidades, elas acabam gerando uma a gestão de riscos própria, com a informação adequada, acaba gerando oportunidades que você pode avaliar se vale a pena ou não, financeiramente falando, ou até mesmo por questões de reputação, engajar em determinado comportamento empresarial ou assumir determinados riscos ou não, e se assumir, estar preparado para o caso de dar errado, né? No caso, na situação. Então, acho que o propósito da live, a gente conseguiu construir nas 3 lives essa trajeto da informação, visualizando perspectivas diferentes e agora consolidando, né? Não relacionado, mas não diretamente necessário às outras para poder entender esse tema, esse tópico, mas relacionado à parte de utilizar, conseguir informações de qualidade, utilizar e gerir bem essa informação para que isso se torne uma gestão de riscos, né, a ser utilizado no compliance interno da empresa e no controle de eventuais crises. O Matheus, é possível fazer uma conexão? Primeiro que o tema gestão de informação, ele é atual, mas ele não é novo, né? Uhum. Mas ele é importante. Ele é importante no direito penal, a gestão de informação. Ela tem as suas repercussões dentro do direito penal, no campo da responsabilidade, a limitação da responsabilidade. Nós vivemos nos últimos 15 anos, seguramente, inúmeros exemplos em que, se porventura houvesse uma boa gestão de informação, sem dúvida alguma, a conseguinte gestão de risco teria resultados melhores e, por conseguinte, teríamos também uma melhor gestão de crise. Mas é possível associar, e esse foi o propósito de construir a live, baseado em, primeiro, trazer informação do Covid,
para mostrar se houve ou não houve uma boa gestão de informação. Segundo, trazer uma live repercutindo os efeitos jurídicos do Covid para dizer se essa gestão de risco ou se já estávamos numa gestão de crise está sendo bem ou não conduzida. E hoje, fazendo uma interrelação, e é importante quem está nos ouvindo, que as referências que nós trouxemos de saúde pública e os reflexos jurídicos, eles podem ser replicados em qualquer plataforma de negócio ou em qualquer plataforma que envolva gestão de informação. Então, do tamanho, né, do tipo independente do tamanho, é uma escala, né? Você replica essa escala ou amplia essa escala, mas o primado de ter informação de qualidade e de gerir essa informação conforme a consciência e esse volume de dados que você tiver, isso que vai determinar hoje, e já era uma métrica e hoje passa a ser uma necessidade. Então, isso vale para tudo, isso vale para quem está estudando para concurso, isso vale para quem estabelece uma carreira privada, isso vale para quem monta o seu negócio e, naturalmente, que serve a pequenas, médias e grandes empresas. Partindo disso, eu lhe pergunto, quais são os principais riscos da empresa? Isso é uma empresa que indifere o seu tamanho, ela vai ter problemas em diferentes pontas, mas quais são os principais riscos? Quais os potenciais de impacto e qual a probabilidade de ocorrência? É possível medir isso para, a partir daí, se adotar posturas conformes? Certamente. O que eu penso é o seguinte, cada empresa, né, tem sua área e ela observa diariamente muitos dos seus riscos. Se não observa, é porque falta sentar e obter mais dados e informações sobre a própria área que está atuando. Né? Os empresários, eles sabem muito bem sobre seu negócio, mas às vezes você está tão envolvido no dia a dia que não consegue observar alguns problemas. Por isso é interessante sempre ter uma equipe, consultar uma equipe interna que seja multidisciplinar e trazer mais dados, mais informações, pesquisar um pouco mais sobre o negócio para poder identificar, né, os seus próprios riscos, os seus potenciais impactos e qual a probabilidade de ocorrência desses impactos, né? Sejam esses riscos negociais, corporativos, ou até mesmo riscos jurídicos, né, que a gente observa muito no dia a dia da prática de advocacia, algumas coisas simples que poderiam ter sido evitadas. Às vezes, um detalhe, né, verificar um fornecedor antes de contratar, uma coisa sutil. E esses riscos diários, eles são uma responsabilidade operacional contínua. Então é interessante sempre que a empresa trace de 5 a 10 riscos mais importantes do seu próprio negócio para poder ter aquilo em mente na hora de tomar decisões. Passa tudo pela informação, pelos dados, né? Basicamente, informação. E a gente tem alguns casos bem emblemáticos, né? Por exemplo, o caso do Walmart no Brasil. Subcontratou, né? Nós podemos falar que não estamos envolvidos nesse caso e foi público a informação dele. Subcontratou um fornecedor para construir uma loja numa cidade do interior. Esse construtor subcontratou alguém para conseguir a licença. Essa pessoa pagou uma propina para um fiscal da prefeitura para acelerar o processo, e isso gerou uma multa nos Estados Unidos, se eu não me engano, de 60 milhões de dólares. Uma coisa tão simples, tão pequena, né, aparentemente pequena, que foi punida pela USFCPA, que é a lei anticorrupção americana, né, lei que deve ser observada internacionalmente pelas empresas que possuem qualquer tipo de negócio ou filial nos Estados Unidos, e gerou uma multa milionária por
para algo assim, uma licença de uma construção numa loja no interior que foi subcontratado por um subcontratado. Ou seja, o risco nesse caso, ele não foi observado, e por não ser observado, gerou uma sanção financeira pesadíssima. Então, o custo-benefício desse risco não valeu a pena. E o próprio Walmart, né, aí a gente vê o outro lado da moeda, o tanto que tem que ter esse balanço. O próprio Walmart, há muitos anos atrás, ele fazia negócio no México e teve um caso também emblemático, uma das primeiras situações de overcompliance, que eles falam. O compliance excessivo, a gestão de risco excessiva. Eles estavam gastando tanto para prevenir riscos de corrupção, isso tem muitos anos, hoje já mudou muito, que acabou que não valia a pena. E aí eles tiveram outros problemas porque estavam gastando demais na prevenção do risco. Então, não teve o balanço. E é engraçado que a mesma empresa, né? Então, desbalanceou em dois momentos e agora O que parece... sobrou no México faltou no Brasil. Exatamente. Consideraram como tranquilo e acabaram sofrendo por isso. Para se identificar que um modelo como esse, ele tem que ser replicado na escala, mas aonde se tem negócio. Não adianta você ter consciência do risco e aplicar o modelo num determinado braço e não aplicar no outro, né? Na realidade, Exato. os dois andam juntos aí. Mas quando se fala em gestão de risco, as pessoas, de um modo geral, especialmente quem não está ambientado nessa expressão, trabalha com... Não, está distante de mim, isso não me pertence. Nós estamos falando de gestão de risco, mas de grandes corporações, Walmart e outras desse tamanho. Com que frequência a empresa utiliza uma avaliação dos principais riscos? E aí eu pergunto isso, seja para a pequena, como também para a grande. A grande ela vai gerir isso, mas a pequena também é importante essa consciência do risco e uma boa gestão de risco, mesmo a empresa pequena. Não, com certeza, porque a empresa pequena ela pretende um dia crescer, né? Então, assim, quando você implementa uma cultura de gestão de compliance, de conformidade, do risco principalmente, ela passa a crescer junto com a empresa. E certamente que o nível dos riscos aumentam e o custo do erro ou do risco também aumenta exponencialmente, né? Então, à medida que o negócio é evoluindo, os riscos vão ficando mais complexos, vão aparecendo novas oportunidades que envolvem novos riscos, e então a empresa ela tem que estar constantemente atualizando esse processo de avaliação de riscos, e também não só pela própria evolução da empresa, mas pela evolução do ambiente de negócios. A gente vê uma situação bem ímpar no Brasil, que a própria cultura da sociedade altera um pouco. Então, assim, um dos aspectos principais do risco é um dano reputacional. Que seja uma microempreiteira, se ela pagou uma propina, talvez hoje o risco reputacional de uma empresa pequena, muito pequena, pode quebrar ela da noite para o dia, né? A gente vê que acontecendo. E Vai lá, prossiga. não. Bom, e esses riscos reputacionais, eles são muito pesados e eles acompanham uma evolução uma mudança do ambiente de negócio. Então, o que eu estava falando é que a questão do Brasil, você pega o próprio Brasil na década de 90, começo de 90, você falava que uma empresa era corrupta, não tinha o mesmo impacto de hoje, né? Então, ou seja, foi uma evolução natural da própria sociedade, numa aversão a esses tipos de condutas, que também deve ser levado em consideração na atualização da avaliação de risco da própria empresa, pequena, média ou grande. Então, desde que seja incorporado no dia a dia da empresa, e isso não precisa representar necessariamente custos altos, né? É uma cultura corporativa que você tem que implementar do pequeno, da startup, da empresa pequena, da empresa familiar, que vai evoluindo junto com a empresa e vai crescendo, né?
Perfeito. Mas veja, só para quem nos assiste, eventualmente pode pensar que o risco passa só por uma corrupção, quando na realidade a corrupção é a ponta extrema do risco, É, né? Você tem outras inúmeras situações que são compreendidas como risco e que, se não bem avaliadas, elas podem impactar o negócio. Desde a contratação de um fornecedor sem checagens adequadas, desde contratação ou subcontratação de terceiros ou do próprio funcionário sem verificações, a due diligence passa a ser uma ferramenta que é incorporada, me parece, inclusive como uma etapa ou um processo ou um procedimento que deve ser que é duramente fiscalizado, por exemplo, por uma CVM para uma inscrição em bolsa. Me parece que uma gestão de risco, e o risco ele é numa empresa, ele é um risco estruturado. Tem que ser pensado, tem que ser avaliado, tem que ser medido. E isso se projeta naturalmente dentro do direito penal. Por isso que eu estou te falando. Você tem, e na maioria dos tipos penais, por exemplo, do Código Penal, você consegue fazer uma boa adequação de gestão de risco e tipicidade. Você entendeu? Uma adequação de gestão de informação e tipicidade. Atuar dolosamente é atuar com consciência de que, através daqueles meios, provocará o resultado. O que é isso, se não uma boa gestão de informação? Então, exato. quando se procura atividade dolosa, se procura aquela pessoa que geriu a informação voltado para um resultado lesivo ao direito penal. Mas eu avanço e coloco para você o seguinte: quem assume os principais riscos e é responsável pelos resultados e a quem eles se reportam, os riscos? É, porque aquilo que você falou da questão dos riscos, né? É o famoso assumir o risco. Eu vou fazer isso, mas eu estou assumindo o risco. É algo bem mais comum do que a gente vê nas empresas, né? Você falou da perspectiva do penal, a gente pode até, né, adequar. Não, E esse assumir o risco no penal é um problema, perigosíssimo, porque né? vai para um dólar eventual e É, aí mereceríamos umas 50 lives aqui para discutir exatamente. perspectivas de dólar eventual. Você está na Alemanha, você sabe que aí é berço dos Aham, maiores, digamos, as maiores discussões do direito e da dogmática penal, essa separação entre culpa e dolo, marcado pelo dolo eventual, pela culpa consciente. Esse é um problema que eu não quero entrar aqui. Então, e não vou assumir o risco de entrar nesse problema. Eu claro. pergunto, de fato, quem assume os riscos? Assim, a organização assume os riscos, as pessoas. Nossa realidade, por exemplo, em direito penal no Brasil, é sabido que a responsabilidade penal da pessoa jurídica está afeta os crimes ambientais. Mas quando a gente olha para a Espanha, por exemplo, a Espanha tem um modelo diferente do nosso. Na Espanha, a responsabilidade penal da pessoa jurídica ela é ampla, ela não é restrita ao crime ambiental. E aí, na Espanha, a gestão de uma informação ela passa a ser algo muito relevante pelas implicações que pode ter, não só penais, mas também penais. Até Sim, porque as penas, dentro do direito penal, elas são muito duras para a empresa. O risco delas é muito duro. Então, o agir corretamente, ou o agir medindo os riscos, riscos que não seja e que transponha aspectos éticos ou aspectos do direito penal, mas que entenda o risco, e aí é a grande importância. Risco, não estamos falando de risco penal. Há um risco corporativo, um risco administrativo. Esses dias eu tive notícia, Matheus, e foi legal, e essas referências não são do direito. Para um profissional do direito lidar, por exemplo, com uma análise SWOT é algo absolutamente incomum, mas fica um convite para quem nos assiste a consultar o que é análise SWOT. Digamos, uma cruz em que você, um sistema de forças em que você identifica
suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e ameaças. E quando você estrutura o seu negócio com base numa análise SWOT, fica fácil você visualizar onde que você pode melhorar, onde que você tem e é sua energia, onde você tem que concentrar, mas também você não deve se desguarnecer, digamos, daqueles pontos que são fracos seus. Gerir risco é dominar a informação. Exato, exato. E dentro da própria empresa, né, cabe também dominar a informação. Antes que eu entre nesse ponto, você falou da perspectiva penal, da próprio, às vezes o risco ele está em coisas que a gente nem percebe, né? Por exemplo, uma compra da empresa, você vai comprar de um fornecedor desconhecido se não entregar. Isso é um risco que está assumindo. Por exemplo, a própria União Europeia, eu não sei qual país, acho que 2 países compraram respiradores de fornecedores em outro país que não foram entregues. Um prejuízo de 3 milhões de euros. Isso também passa pela análise de risco. Assumir o risco por causa do momento, não verificaram, não fizeram uma due diligence própria no fornecedor para ver se era de fato um fornecedor, pagaram antecipado e tomaram prejuízo. Né? Então, O assim, Matheus, e essa gestão desse risco do negócio, você consegue visualizar em negócios simples, pequenos, de uma contrata, do aquisição de um insumo, por exemplo, como você mencionou, do respirador. Isso é replicado para qualquer escala. qualquer negócio. Quando você adquire, e normalmente adquire até por um preço acima do mercado, nós vivemos hoje um cenário em que estamos absorvidos dentro de uma lei de mercado, em que a oferta ela é menor, ela é menor do que a demanda. A demanda hoje para o respirador é uma demanda mundial. Exato. E isso vai impactar áreas diversas, vai impactar preço, vai impactar oportunidade, vai impactar. Né? Então, essa gestão da informação para uma correta administração do risco e, a partir daí, se prevenir de uma crise ou, quando sucumbir a uma crise, gerir a crise corretamente, passa por essa consciência de risco. Mas Exato. me conta, na sua vivência, na sua experiência, tenho notícia de que você é compliance officer e eu não vou entrar na área em que você é compliance officer, porque naturalmente você tem confidencialidade na sua área de atuação, mas na sua experiência como advogado, você trabalhou em grandes escritórios e hoje você tem uma atuação que é importante e relevante. Qual a eficácia da empresa no gerenciamento de seus principais riscos? Pois é, o processo de gerenciamento de risco ele envolve né, desde o mapeamento lá de trás até mesmo a colocar um responsável para o risco, né? Quando você coloca uma pessoa, dá uma cara a tapa para aquele risco, ela passa a ser responsável por ele e passa a gerir de maneira mais eficiente, mais cautelosa, por assim dizer. Então, quando você pega dentro de uma empresa, um departamento é responsável por aquele determinado processo, aquele departamento está assumindo aqueles riscos e deve ser o responsável por aquele risco específico. Então, na parte, vamos botar uma empresa que exige algum aspecto regulatório, né, uma aprovação, empresa de insumos, né, agrícolas, precisa de regulamentação para produzir os insumos. Passou ali da quantidade e gerou um problema ou gerou um problema regulatório por causa daquele excesso ali, daquele insumo, o departamento que calcula o quanto de insumo que vai em o quanto de químico que vai em cada produto, ele é responsável por aquele risco. Ele tem que assumir aquilo ali e quando você dá uma cara para aquele risco, dá um responsável por aquele risco, ele passa a gerir como se ele estivesse... ele passa a ser pessoalizado, né? Então, assim, numa empresa, em qualquer escala de empresa, isso tem que ser feito de alguma forma. Quem é responsável por cada área?
tá, você é responsável por isso, você é responsável por esse risco. Não, né, querendo ou não, se der algum problema, a empresa inteira vai pagar por aquilo. Mas quando você coloca uma pessoa em cargo daquilo, a chance daquele risco ser lidado de uma maneira mais efetiva aumenta, né? Porque não fica uma coisa genérica, um Mas, treinamento. o Matheus, aí abre-se um ponto. Quando se fala em risco e informação, a primeira referência é que esses conceitos ou essas noções, elas estão vagas, elas estão como se fossem invisíveis por aí. Como que eu consolido, como que eu registro uma informação e registro uma análise de risco? Há como registrar isso? Há como evidenciar que, diante de informações que se tinha, a gestão de risco foi adequada? Sim, certamente. Existem softwares, né, próprios para poder fazer essa, essa trilha de auditoria, trilha do compliance, né, do caminho da informação, da gestão da informação, mas também pode ser feito de maneiras mais simples, né, dentro de uma empresa. O próprio fato de guardar os e-mails, ter uma caixa específica quando o funcionário sai, colocar em um lugar específico, o fato de classificar os documentos e guardar eles conforme a exposição da empresa com um determinado documento, né? O que a gente fala das gavetinhas do compliance, você vai colocando, né, por ordem de prejudicialidade, até mais embaixo. Então, se você precisar tirar, você já vai tirando de cima para baixo ali, né? Metaforicamente falando, a informação e aquela E por quem passou a informação, por quem quem é o tinha. responsável, É, e quem é o dono da informação, né? Quem levou aquilo ali adiante, quem assumiu aquele risco, quem então, toda informação é relevante. toda. É claro que eu tenho escalas de relevância, mas toda informação é relevante. É preciso armazenar, é preciso procedimentos para gestão dessa informação. Naturalmente que dentro de uma empresa, e conforme ela vai crescendo, você tem as alçadas de responsabilidade, mas a evidência, que é o registro da informação, ainda que não tenha gerado uma ação ou reação, essencial, correto? Claro. Até, para um exemplo mais bobo, um e-mail obrigado. Olha como que esse e-mail pode representar muita coisa. Você é um funcionário mais baixo, avisou um problema para o seu gerente, ele falou obrigado, ele te deu uma ciência. Um e-mail escrito obrigado é um e-mail importante, é relevante, né? Então, Demonstra aquele e-mail que por vezes se recebe, e acha que registre por gentileza o recebimento. Você visualizou, recebeu, deixou na caixa e não tratou a informação, ela gera responsabilidade. exato. Porque, querendo ou não, ele mostrou que aquela informação foi escalada internamente e que teve ciência de outros níveis da empresa que deveriam tratar aquela informação e gerir a informação para gerir o risco que vem daquela informação, né? Então, acaba que isso é um ponto essencial do compliance. Cuidar daquela informação, guardar aquela informação e preparar também as pessoas para lidarem com a informação, né? Porque também não adianta falar se aquela cultura da empresa não está uma cultura adequada a essa gestão de risco, a essa gestão da informação. Então, assim, toda a inteligência competitiva da empresa ela tem que estar pautada nisso, né? Todas nessas premissas. Então, Você, você, sim, você menciona por mais de uma vez essa referência de cultura. Qual que é o impacto de uma cultura empresarial
numa gestão correta de risco. Eu estou me colocando no Brasil, e o Brasil ele tem diferentes culturas. Você tem empresas consolidadas numa boa cultura organizacional, e estímulo para que outras empresas também o sejam. Mas nós temos também exemplos de negócios que vão pequeno, não vou descer a minúcia de caso, mas nós conhecemos nossa cultura. Nossa cultura, ela tem alguns obstáculos aí. Qual a importância? O que você chama de cultura? Qual que seria o papel de casa de cada um fazer a partir da cultura que se tem? Qual que é aquele elemento que você consideraria para instigar alguém a reexaminar a sua cultura? Reexaminar a sua cultura, se eu dissesse hoje em relação à pessoa em si, seria revisitar os hábitos, né? Mas, sobretudo, sob um olhar crítico, porque nós temos hábitos que consideramos saudáveis, mas que, se nós formos pautar por um referencial externo, seguramente nós vamos descobrir que os hábitos são errados. Na empresa, há referenciais externos que podem ser checados para verificar se a cultura está correta ou errada? Fatalmente, porque, por exemplo, é igual uma pessoa normal. Passa pela mudança de hábitos. A cultura são os seus próprios hábitos, saudáveis ou não. E, às vezes, é o que você falou, é difícil você enxergar o seu hábito que não é saudável. Então, uma visão externa, uma empresa grande contrata uma consultoria, contrata profissionais externos para auxiliar nessa visão. A empresa pequena, às vezes, também pode contratar, às vezes, um profissional ou outro, mas se não tiver possibilidade, que utilize os próprios fornecedores, as próprias pessoas que acertam aquela empresa, que estão trabalhando junto com aquela empresa, mas não dentro da empresa, que podem dar algum pitaco, sobre a cultura da empresa. Mas o mais importante da questão da cultura, de alterar a cultura, é que aquilo ali espelha-se na empresa inteira. A alta gerência normalmente passa a cultura. E a alta gerência normalmente espelha-se na gerência anterior. Então, é um ciclo vicioso mesmo. Não gosto muito dessa palavra ciclo vicioso, mas nesse caso não tem como escapar. É a alta gerência que tem um comportamento ruim, vai contaminando os funcionários mais baixos, que viram outra alta gerência. Pois é, mas como que uma empresa envolvida num ciclo vicioso desse tem a percepção de que está num círculo vicioso? Essa percepção, me parece, vou fazer um exemplo muito esdrúxulo, eventualmente até inadequado e impróprio, mas como que eu revejo, como que eu tenho a percepção que a minha alimentação é correta ou não? Tiago, se eu não tiver um referencial externo, e o referencial externo seria, por exemplo, uma dieta de um nutricionista. Isso daí eu teria uma referência através da internet de que, por uma dieta de um nutricionista, a minha alimentação ela não está adequada ali a um padrão de comida ou de alimentação saudável. Há canais em que a empresa pode se medir para poder fazer a avaliação se ela está gerindo bem a informação, se ela tomou cuidado de observar aquilo que marca a sua atividade, se a partir disso a gestão de risco está sendo bem feita, e se há um plano para uma gestão de crise. Nós estamos sucumbindo a uma crise que ninguém esperava. O Covid ninguém esperava. Quem disser assim, até agora eu não vi, felizmente, ninguém predizendo que anteviu o Covid. Né? Então, até agora, ninguém apareceu que teria manifestado aí uma antevisão de que o Covid viria. Mas tem situações em que a empresa se preparou não para um Covid,
mas houve preparação para crises e hoje está usando o plano de crises para gerenciar o Covid. Então, assim, são referenciais externos, tem institutos, eu tenho usado muito o Instagram e através de você, inclusive, de indicações que você faz de institutos, de organismos internacionais que difundem boas práticas. Eu acho que nesse ponto nós precisamos olhar externamente como que você percebe que a sua cultura está ou não está correta. Quando você olha através de institutos, tem vários institutos, eu não quero mencionar nenhum para não ser injusto e ficar parecendo que eu estou fazendo divulgação de algum deles. Mas há vários institutos em que estabelece métricas ou boas práticas E até e testes, você né? e até teste, você pode igual aquele teste de QI, quem nunca fez, né? Ou se arriscou a fazer para se autoavaliar ali. Tem vários Tem testes de integridade, tem testes de boas práticas, se você está comprando bem. Pois é. Então, o olhar externo, você tem que pegar métricas externas que estabelecem perfis, que estabelecem culturas para, a partir dessas métricas, você se medir. E aí você faz avaliações. Tem gente que surpreende, porque acha que esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele falou, olha, eu, para mim, considerava que meu nível de organização era 10. Eu fui fazer alguns testes e descobri que meu nível é 1. Eu falei, não, se você é 1, meu é 0. Então, assim, para que você perceba como esse detalhe, isso está além dessa lente aqui de óculos, ou por vezes além do horizonte. Gestão de informação não é só da informação que você conhece, é da informação na qual você está inserido, ainda que você não conheça. É a busca da informação, né? Igual a gente até na primeira live, a gente trouxe um biólogo, especialista em virologista. É a busca da informação que a gente não conhece como advogado. Eu posso dizer que essa informação que eu não conheço são pontos cegos? Com certeza. E esses pontos cegos, eles têm que ser endereçados, né, na gestão de risco. É o que você falou, passa tudo pela informação. Informação que você tem, informação que você ainda não tem e que tem que conseguir. Então, assim, hoje a gente vive, igual você falou, até pelo próprio Instagram, que não era antes uma ferramenta para isso, já virou uma ferramenta de conseguir informações excepcionais. Então, outro dia, acho que eu até te mandei, a Harvard Business Review do Brasil fez uma reportagem no Instagram de passar forte sobre a gestão de informação. Então, assim, a informação está acessível o tempo inteiro para qualquer um que quer buscar, né? Então, ela tá disponível. E a própria... E quando você vai buscando mais informação, é aquela máxima... até um pouco clichê, né? Quanto mais como é que é? O sábio, quanto mais você estuda ou sabe, mais você tem consciência da sua própria ignorância. Então, assim, você vai buscando informação, você vai vendo que tem muito mais. Então, normalmente, quando a pessoa acha que está com controle, está com a gestão perfeita da empresa, é porque está faltando. Porque se você está controlando exatamente 100% das variáveis, provavelmente está faltando mais informação para você ter consciência que tem outros riscos envolvidos que você não está levando em consideração. Então, você tem aquela falsa ilusão de segurança porque você controla todas as informações, mas você reduziu o seu escopo de informação e necessariamente do risco. O que te deixa vulnerável, muito vulnerável. Saber... É o perigo do elogio. Você faz um elogio, a pessoa tola recolhe o elogio e fala, nossa, pronto, me basta que eu sou bom demais. Exatamente, exatamente. Então, se você te expõe muito não saber do risco. Se você tem um risco consciente, é uma coisa. Você tem um risco que te pega de repente, é outra coisa. Tem situações, obviamente, que são completamente imprevisíveis, né? Igual essa situação do Covid-19, igual você falou, é difícil, quem falou que ia acontecer, ou tinha muita informação. Há falas do Barack Obama sinalizando exemplificadamente, em situações de crise como uma pandemia,
estaríamos despreparados. Outra coisa é prever evento futuro certo, como acontece quando se tem uma tragédia, um avião que cai, alguém fala, eu previ que, você entendeu? Nesse sentido. Exatamente. Estamos vivendo algo que não foi previsto, muito embora dentro de uma janela de previsibilidade, dito aleatoriamente, expunha a fragilidade que passaríamos se porventura acontecesse, como aconteceu, e como estamos vivenciando um cenário completamente atípico, né? Exatamente. E aí, quando não se teve a gestão de risco, em diferentes razões, você tem a crise e tem que fazer a gestão de crise. A gestão de crise também envolve domínio de informação? A gestão de crise é a própria gestão da informação, né? É você estar preparado de antemão para uma eventual crise. Então, assim, nessa situação foi imprevisível, mas existem empresas que já tinham um processo de gestão de crise implementado. E aí eu digo, não só empresas grandes podem ter isso. Obviamente que empresas muito grandes, eles já têm isso pré-determinado, extremamente um departamento para gestão de crise, inclusive eu já vi isso na prática, né? Uma equipe separada em multinacionais só alocada para isso, ela só trabalha quando isso acontece, quando uma crise acontece. Então, assim, obviamente que não é a realidade de 99,9% das empresas, mas isso pode ser replicado numa escala menor. Você pode estar preparado para uma crise de forma... pega alguns funcionários multidisciplinares, já traça uma estratégia, faz um brainstorm, junta todos, e eles vão dando ideias de como resolver aquele problema. É uma forma, né, simples de tentar minimizar os impactos. Outro dia eu estava lendo, e isso se reflete bem na gestão de risco. A qualificação foi profissional, né, novo profissional, moderno e tudo, mas que se replica bem também pela cultura empresarial, é adaptabilidade. A empresa tem que estar apta a adaptar no momento de crise. E a gestão de risco e a gestão de crise passa necessariamente por ter informações e utilizar essas informações para se adaptar ao mercado. Você pega um exemplo bobo aí, né, do mercado. Eu estava vendo lá em São Paulo, parece que tem alguns restaurantes, foi ideia de um terceiro, uma estudante, mas que foi replicado por uns restaurantes lá em São Paulo. Os chefs passaram a produzir a vender os ingredientes que eles usam para produzir o prato, mandar embaladinho, bonitinho, na quantidade, medida certa, cortado, para casa do cliente, e faz uma live com o cliente ensinando ele a cozinhar. Querendo ou não, isso é uma forma de gestão de crise, porque ele tem a informação, ele tem as novas ferramentas disponíveis, tem as ferramentas de entrega, tem as ferramentas de live, do Instagram ou de outras coisas, tem o marketing eletrônico para fazer isso, e eles usam aquilo ali que não fazia parte do negócio antes para adequar rapidamente o modelo do negócio dele, que era um restaurante, para continuar sobrevivendo, né? Porque o delivery muita gente faz, mas isso já pouca gente estava fazendo. Então ele acabou adequando o negócio dele muito rapidamente para poder passar por uma crise, mesmo que isso não seja uma coisa duradoura. Pode até virar, normalmente as crises apresentam oportunidades, né? E os riscos, eles são oportunidades, igual a gente estava até discutindo antes. O próprio risco, ao assumir um risco, você também pode estar assumindo uma oportunidade, enxergando uma oportunidade que pode depois ser revertida em capitalização do seu próprio negócio, né? Então, na hora que você cria um novo processo desse, adapta a empresa com informações que você conseguiu antes e trabalhou essas informações, soube utilizar essas informações, né? Também não basta ter a informação, tem que gerir a informação, saber manejar ela na prática e colocar ela para funcionar a seu favor,
tanto na gestão do risco, na previsão dos riscos, quanto na adaptabilidade para a gestão da crise. E isso pode representar futuramente novas oportunidades de negócios, né? Igual nesse exemplo que eu dei aqui de São Paulo lá. Então, acho que passa muito pela criar uma cultura de ser adaptável e utilizar aquela informação, não estagnar frente a uma crise, utilizar as informações disponíveis para modificar um pouco o seu modelo, né? A gente entende que na prática é mais difícil do que na teoria, porque as empresas estão lidando com o quadro de funcionários e todas aquelas Não, questões. e você tem atividades que vão ter impacto maior do que Exato. outras, Não é tão... que a despeito da adaptabilidade faz parte do negócio. Um serviço que, porventura, não utilizado, vai sucumbir de fato, né? Mas é isso. Eu queria ouvir de você, Matheus, aí agora saindo um pouco da gestão de risco, mas e voltando para um aspecto que permeia o compliance, que são as posturas éticas. Como que está esse referencial hoje aí, e você tem a condição de me dizer isso sob duas perspectivas imediatas, que seria Portugal e Alemanha, por onde você transita. Qual é a expectativa pós-Covid de manutenção de referenciais éticos e de observância da legalidade a despeito do cenário de crise? A ética e a legalidade sucumbem com a crise ou se fortalecem com a crise? Olha, eu penso que se fortalece, né? Porque, querendo ou não, em um momento de crise, passa-se a ter uma... As oportunidades são menores. Então, como tutelar, como equilibrar isso? Assim? Olha, eu acho que dentro do momento de crise, isso pode sair dos dois lados. Aqui, isso varia muito de país para país. Na Alemanha, por exemplo, eu acho que não sucumbe. Apesar de ter alguns problemas e alguns exemplos negativos, então, via de regra, na Alemanha existe uma cultura de governança corporativa muito forte, né? Quando você fala cultura de governança corporativa, traduz isso para quem não vivencia isso, porque a ética, né, do negócio, é a própria confiança, a boa-fé do negócio. Igual eu trabalhei, né? Você sabe que eu trabalhei muito tempo no escritório na Alemanha, um escritório grande, trabalhei em casos grandes e acabou que, por exemplo, na Alemanha eles não reconhecem a assinatura firma em cartório de contratos milionários. Eu uma vez questionei isso, falei, mas você confia que ele está assinando? E lá na Alemanha não é assinatura eletrônica, é na mão. Você confia que ele está assinando? O advogado, né, o sócio, o chefe, né, ele falou, por quê? Como assim? Ele nem conseguiu entender o que eu estava perguntando e questionando. Não, se ele tentar trocar uma página, mas por quê? Mas, não, modificar o conteúdo, né, para poder fraudar. Mas isso é ilegal? Pois mas é ilegal. Viola pressuposto ético. Aí você vê, e nas empresas a mesma resposta. Depois eu trabalhei em empresa, é a mesma resposta. Mas por que eu mudaria? Mas não pode mudar. Então você vê que existe um conceito, um padrão ético dos dois lados e uma expectativa que é atendida. É lógico que a gente não pode né, generalizar 100%, porque, né, querendo ou não, em todo canto tem alguém que não está disposto. Mas se isso é uma... No direito penal, a gente até fala quando sai um bobo de casa e sai e encontra um esperto, dá negócio. Então, assim, tem que ter cuidado. Exatamente. Mas, assim, isso demonstra que existe uma expectativa de boa-fé muito grande, uma ética corporativa muito forte. E na maioria das empresas. E isso é refletido necessariamente
em crise ou pós-crise. Então, eu não acho que isso seria um problema na Alemanha. Portugal eu já não vejo com a mesma forma. Eu acho que, assim, apesar de ser um país infinitamente menor e com menos negócios, eu já não enxergo essa ética corporativa tão forte quanto na Alemanha. O que não diz que não é, né? Então, assim, eu tenho, apesar de ter experiência aqui em Portugal também, na Alemanha, eu enxergo isso na Alemanha mais persistente do que aqui em Portugal, o que pode, né, atrapalhar eventualmente no pós-crise, pode balançar um pouco, porque você gera um problema econômico muito grave, uma situação de desespero às vezes, mas também não acho que é em níveis extremos, né? Em Portugal, acho que é só uma cultura, em comparação com a Alemanha, não é tão forte, mas que não é ruim também não. Então, assim, longe disso. Então, Teremos, essa poderia provocar a você com a pergunta de que naqueles países em que não tem uma cultura tão bem sedimentada como a Alemanha, que teremos a oportunidade de construirmos uma cultura ou uma identidade própria no pós-Covid, ou o cenário de recessão, ou o cenário de recessão vai ser responsável por instalar aí uma cultura talvez ainda mais selvagem de dominação e de sobrevivência. Não, acho que primeiro que você falou, eu acho que pelo contrário, a gente acaba gerando, a gente pode construir sim uma cultura, porque toda crise ela desconstrói instituições tradicionais, né? Então aquilo que estava sólido, ele é fragmentado e pode ser reconstruído da maneira mais adequada depois. A gente vê exemplos bobos, por exemplo, o teletrabalho. Aí no Brasil não era uma cultura do teletrabalho. Aqui já, em alguns países aqui da Europa já era uma cultura bem forte. Só que aí vem a crise, passou a ser necessário, desconstruiu a ideia do teletrabalho. As empresas estão vendo que funciona e muitas delas já falaram que vão manter depois, porque você fragmenta aqueles conceitos prévios, né, os preconceitos sobre aquela questão, e depois reconstrói de uma maneira mais adequada. Né? Você derruba o que está caindo aos pedaços e reconstrói um prédio novo em cima. E da mesma forma eu vejo a cultura de ética corporativa. O mercado já mudou, a sociedade já mudou, a gente vive uma sociedade extremamente interconectada, então a informação é rápida e ela, para o bem e para o mal, ela passa muito rápido, inclusive seu dano reputacional, a empresa que não cumpre, ela rapidamente ela vai ser né, divulgada, essa não observação de uma cultura de integridade, e as empresas já perceberam isso. As startups elas já vêm com esse processo, e eu estava lendo hoje, inclusive, sobre um post sobre daqueles recrutadores, Michael Page, uma coisa assim, falando que tem uma mudança, entre várias mudanças que estão existindo no cenário mundial de empresas, uma delas é pelo segredo industrial, para transparência. E eu acho que a transparência, você consegue ver isso muito bem nas empresas menores, nas startups, eles têm uma transparência. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos dessa forma, nossa remuneração é assim, nós colocamos desse jeito, nós fazemos negócio com tais e tais e tais partes. Essa transparência pressupõe uma ética. Então, a gente já vinha num modelo de transição para isso. E a crise desconstrói e vai reconstruir, eu acho que mais nesse sentido. Acelera esse processo. Os bons referenciais, nesse ponto, passam a ser muito relevantes, me parece. Uhum. Aquele olhar externo que eu falei, de você, como que eu vou checar se o meu padrão ético está ou não está adequado a um referencial externo que seja por mim admirado. Então, eu vou me submeter a um teste, a partir disso, vou ter as respostas a esse teste, por exemplo,
e teria elementos para reconstruir nesse molde. Mas quando que isso passa a ser uma preocupação efetiva e quando isso ainda é irrelevante dentro de um cenário macro, de um cenário político e macro? Por exemplo, na União Europeia, me parece que você tem regulamentações, você tem referenciais ou métricas que são cobradas das empresas. Num cenário brasileiro, num cenário latino-americano, precisaríamos nós de referenciais tais quais se tem na União Europeia, ou a despeito de não ter esses referenciais ou de não ter os tão fortemente construídos como se tem aí, há possibilidade aqui também, mas isso exige uma postura do governo? Eu acho o seguinte, esses referenciais, existem alguns países aqui da União Europeia que tem, a maioria tem esses referenciais, mas esses referenciais eles também são pautados muito pelo mercado, são referenciais mercadológicos. E eu acho que a questão do governo intervir é mais para a própria segurança da empresa do que de criar uma obrigação. Quando o governo intervém e pega esses referenciais do mercado e sintetiza isso em uma legislação específica, cria uma previsibilidade jurídica para a empresa, para a corporação, que gera uma transparência e uma forma mais fácil de atacar cada ponto e estar em conformidade com a lei. Mas, assim, o nosso tempo está quase acabando, Thiago. Falta um minuto. Então, assim, essas perguntas foram para essas bases, né, que a gente estruturou, são para responder alguns aspectos da cultura da gestão de risco pela gestão da informação e compliance, né? Então, isso. Vamos fazer algumas lives então sobre compliance. Acho legal. O tema é instigante. Muito tema, muito tópico sobre isso que dá para a gente sem dúvida. E construir uma cultura nova no Brasil. Faz parte. Foi um prazer. Prazer. Boa noite a todos. Até mais.